A gente acompanha há um bom tempo aqui no Brasil a discussão sobre a maioridade penal, não é verdade? Se continua do jeito que está ou se diminui a idade de prisão e condenação para 16 anos de idade. É uma discussão que envolve muita gente e quase sempre leva os nervos dos debatedores à loucura. Nos Estados Unidos, no entanto, a idade para uma possível prisão ou acusação formal de um crime é de 16 anos. Em casos hediondos, como estupro ou assassinato em série, a idade desce para 12. No outro lado do mundo, lá no Japão, a idade sobe para 21 anos. Cada parte do mundo tem uma determinada idade limite e sua própria discussão sobre esse assunto. Mas esse não é o nosso ponto nesse momento. Vamos, na verdade, agora trazer para você as 7 pessoas mais jovens condenadas à morte. Eu sou o Boco e sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, Nova York Colonial. O primeiro caso é de um menino americano e suas amigas, em 1793. Ele era um escravo adolescente chamado Pump e foi acusado de incendiar a casa de um poderoso senador do estado. No caso, ninguém foi vítima das chamas, mas o fogo se alastrou, destruindo alguns edifícios e um total de 26 casas. O Estado americano vivia em guerra naquela época. Então, o proprietário da fazenda colonial, que estava assustado com os últimos acontecimentos, acusou diretamente o escravo adolescente e 2 amigas suas da mesma idade, 14 anos, Dinah e Beth. Mas, após a acusação dos meninos, um jornal da época investigou o crime e descobriu que os escravos adolescentes tinham sido pagos por homens que tinham uma espécie de briga ou desentendimento com o dono da terra. Tudo foi pago em troca de um relógio. O jornal também investigou. No caso, as meninas tinham iniciado o fogo. Os 3 meninos foram condenados à morte. O governador do estado, naquela época, ainda tentou uma certa intervenção, fazer com que a denúncia fosse levada mais à frente, mas o seu pedido foi negado. Os meninos, então, sem nenhuma saída, foram enforcados em praça pública com uma plateia de bêbados e arruaceiros assistindo, enquanto os homens que encomendaram nunca foram nem investigados. Número 2. Queimados vivos. Todo mundo tem aquele medo tremendo de morrer queimado, não é verdade? Ninguém gosta de imaginar e acreditar que esse tipo de coisa só vai acontecer em filme e série de Hollywood. Puro engano. 2 jovens de Oklahoma, nos Estados Unidos, de 17 e 21 anos, sequestraram 2 funcionários de um restaurante e roubaram $565 que os 2 tinham. Mas aí a crueldade começou. Os trabalhadores foram trancados no porta-malas do carro e lá foram queimados pelos garotos. Eles ainda voltaram para ver os corpos queimados no carro. Quando foram a júri, os 2 foram condenados à morte. A condenação causou uma confusão gigantesca na sociedade americana que discutia se condenar um jovem de 17 anos à morte era certo. Mas apesar da luta de algumas pessoas, a decisão continuou a mesma. Porém, sua morte só seria realizada 16 anos depois, quando ele já tinha 33 anos. Depois de derrubar uma ordem da justiça, ele recebeu uma injeção letal. Seu companheiro de crime, no entanto, alegou deficiência mental e conseguiu uma brecha na justiça para não ser morto. Número 3. Leonard Shockley. Esse caso também ocorreu nos Estados Unidos, no estado de Maryland, em 1958, e parece um roteiro de filme de horror. Aqueles cheios de crueldade, encharcados de sangue e que têm um motivo claramente banal. 2 irmãos desesperados por dinheiro fácil, Leonard e Harold Shockley, resolveram assaltar uma loja da vizinhança que era de uma mulher de 39 anos. Eles aproveitaram o momento em que a mulher ficou sozinha e resolveram atacá-la brutalmente. O mais novo dos irmãos, Leonard, armado com uma grande faca, uma peixeira, efetuou golpes primeiramente nas costas da mulher. Em seguida, cortou seu pescoço. Neste momento, um outro membro da região chegou e presenciou o crime, mas fugiu. No entanto, ele denunciou o caso e descreveu os 2 criminosos, além de informar à polícia a placa e o carro dos homicidas.
eles foram presos, mas só Leonard foi condenado à morte. Na época, ele tinha apenas 16 anos de idade. Mesmo assim, sob a permissão da lei, ele sentou e morreu na cadeira elétrica no ano de 1959. Seu irmão, Harold, entretanto, foi condenado à prisão perpétua. Número 4, Sean Sellers. Como no caso anterior, Sellers foi condenado quando tinha apenas 16 anos de idade, mas sendo morto quando já estava prestes a completar os seus 30. Com um gigantesco e horripilante requinte de crueldade, Sean Sellers matou 3 pessoas por motivos banais e inacreditáveis. Ele alegava ser um seguidor e discípulo ferrenho de Satanás e tinha a mania de também beber seu próprio sangue em seus rituais. Em um de seus crimes, Sellers matou um funcionário de uma loja de conveniência com a seguinte justificativa: eu queria saber como era o sentimento. Dando continuidade aos seus crimes obscuros, Sean, 6 meses depois, vestindo apenas roupas de baixo pretas, atirou em seus pais enquanto eles dormiam em sua casa. Primeiro em seu pai e logo após, na sua mãe. As motivações e a crueldade do acusado fizeram com que ele fosse condenado à morte, com 16 anos de idade. Mas enquanto estava na fila de espera para a pena, Sellers se converteu ao cristianismo. Começou uma campanha de redenção que ganhou muitos apoiadores, entre eles a União Europeia e o sul-africano Desmond Tutu. Porém, os esforços dele não foram suficientes. Sean Sellers recebeu uma injeção letal e faleceu no meio do ano de 1999. Apenas uma curiosidade sobre o acusado. Seu último pedido foi ganhar um almoço com comida chinesa. Número 5, James Terry Roach. Tommy Taylor, de 17 anos, e Carlota Harkness, de 14, estavam em um carro estacionado numa escola da Carolina do Sul, Estados Unidos. Eles foram surpreendidos por 2 homens. James Terry Roach, que também tinha 17 anos, e seu comparsa de 22, Joseph Carl Shaw. Tommy, que acompanhava a menina no carro, recebeu um tiro no rosto, ainda dentro do automóvel. A menina foi levada a uma mata próxima e foi estuprada, muito machucada e assassinada. Quando os 2 criminosos foram presos, eles tentaram trocar acusações. Além disso, o advogado de Roach tentou argumentar perante o juiz que seu cliente tinha doença de Huntington, que é degenerativa e poderia afetar seu julgamento de certo e errado. O juiz não aceitou os argumentos da defesa e condenou os 2 à pena de morte. Por conta de sua idade baixa, Roach recebeu ajuda do então presidente Jim Carter em um pedido de clemência. Mas o governador da Carolina do Sul rejeitou a solicitação de seu chefe. James então foi condenado e morreu na cadeira elétrica após 2 sessões em 1986. Número 6, The Prison Gallows. Algumas histórias são tão cheias de crueldade e falta de qualquer sentido que nem parecem reais. É praticamente inimaginável que uma criança de 13 anos possa ser má e, principalmente, desprovida de qualquer sentimento de compaixão ou senso de realidade. Essa história aconteceu em 1915 no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Joe Parsons era um garoto de 13 anos da pequena cidade de Butts County, mas ao se ler os noticiários da época, o menino parecia maior. Era crime de gente bem adulta, inclusive. O menino estuprou e assassinou uma menina de 8 anos de sua cidade. Seu crime foi de uma dureza e perversidade tão gigante que seu próprio pai solicitou que ele fosse preso e condenado, o que acabou acontecendo logo depois de seu crime. Apesar de não se saber qual método que foi utilizado para a execução do jovem assassino, a imprensa da época noticiou que, por sua fragilidade decorrente da idade, o menino precisou passar por um processo de engorda para que a condenação fizesse efeito. Número 7, 10 anos de idade e assassino. Agora o condenado mais jovem da história e, mais uma vez, por conta de um assassinato. Dessa vez de um imigrante sueco nos Estados Unidos, por volta de 1870, no estado de Oklahoma. O responsável pelo crime, um nativo americano
que tinha 10 anos de idade na época. A morte ocorreu durante o período da noite. Quando o corpo da vítima foi encontrado, ele já não possuía nenhum pertence, inclusive suas roupas, sapatos e chapéu. Além, claro, de todo o dinheiro que carregava. O sueco foi alvejado por alguns tiros, mas ninguém, inicialmente, soube dizer o verdadeiro culpado de tirar a sua vida. Quando se achava que a investigação não iria levar a lugar algum, um detetive da época reabriu o caso, investigou as provas, conseguiu mais algumas e definiu os suspeitos. James Arsen, com seus míseros 10 anos, e William Partmill. O menino autor dos disparos alegou trabalhar a mando de seu comparsa. Apesar de ser morto apenas um bom tempo depois, Arsen foi e é o condenado mais novo da história, já que seu crime foi cometido, como já dissemos, mas é sempre bom lembrar, aos inacreditáveis 10 anos de idade. No entanto, o modo como ele foi morto também é um mistério. E então, quais são as suas impressões sobre esses crimes que a gente contou hoje? São carregados de muita violência, inconsequência e, com certeza, totalmente assustadores, não é? Se você se interessou por algum, conte-nos aqui embaixo por qual. E se gostou do vídeo, dê aquele gostei e também, se não for inscrito, não perca tempo e nos acompanhe todo dia. Eu vou ficando por aqui, um abraço grande e até a próxima. Tchau.